começamos então, e veja, sem gramatiquês, nós vamos explicar então como você está ou quem você é, ou who you are, quem você é, ou como você está, certo? E eu quero que você esteja muito atento comigo aqui, porque tem muitos segredinhos, tá? Que não são segredos na realidade, mas que eu quero explorar com você, tanto naquilo que diz respeito à pronúncia, quanto às semelhanças, que é o fundamental do inglês, quanto às diferenças que o inglês tem em relação ao português, para que você possa então desenvolver segurança e confiança e usar o inglês novamente em qualquer contexto que você queira. Tá legal? Começamos então falando de frases afirmativas. Observa aqui, ó. Se você já fez aí no seu material a atividade escrita, percebeu que eu pedi para você fazer a sua tradução sem consultar dicionário algum, certo? Para que você então possa se desenvolver junto de mim. E agora então vem aqui, eu mato a sua dúvida sobre as suas traduções, assim como a gente vai falar sobre algumas coisinhas que o inglês oferece para a gente. Aqui a gente está em frases afirmativas, certo? E a primeira delas é que eu estou dizendo o quê? Eu estou contraindo aqui nesse exemplo, mas poderia não contrair para falar I'm, fechando a boca no M, você já viu na aula 2 que a gente fecha a boca no M, I'm an English teacher, I'm an English teacher. Lembrando que esse an que está colocadinho aqui, ó, a gente sempre antes de definir a nossa função, de mencionar a nossa função, a gente, por mais redundante que seja, tá, em relação ao português, a gente sempre fala, ó, eu sou um professor de inglês, a gente sempre vai colocar. E esse N só existe aqui nessa palavrinha tá? Para que possa a gente fazer uma ligação direito do N, an English teacher, an English teacher, an English teacher. Se não houvesse, se eu tivesse colocado só o azinho aqui, ficaria I'm a English teacher, e por essa razão, então, o artigo indefinido que é a or an, certo? Que foi escolhido aqui é porque tem esse nzinho para que a gente possa, então, ligar ele direitinho com a vogal que vem logo a seguir, ou com o som de vogal que vem a seguir. Por isso, I'm an English teacher, eu sou um professor de inglês. Depois, quando eu coloco you are, eu poderia fazer separadinho, mas eu resolvi escrever aqui de maneira contraída, porque é assim que a gente ouve, é assim que a gente usa a língua, tá? Para dizer you're a good student, you're a good student, você é um bom aluno. Ó, por que não tem um Nzinho aqui? Porque aqui tem um som de consoante, então por essa razão. E detalhe também, tá? Observa que teacher e student são substantivos, são coisas, certo? As qualidades das coisas no inglês sempre vêm antes delas. Então observa como aparece, como é a ordem da sentença em inglês, a ordem das frasezinhas em inglês. Tá? Então, eu sempre uso a qualidade antes da coisa, diferentemente do que o português usa, certo? Tá? Então, I'm an English teacher, ou depois, you're a good student, você é um bom aluno, um bom estudante, com certeza, certo? Depois aqui, vou falar de uma terceira pessoa para dizer assim, ó, he's American, ele é americano, certo? Ele é americano, he é o pronomezinho para ele, né? Então, você já sabe disso também, he's American, e para falar que ela é uma menina interessante, eu vou dizer, she's an interesting girl, girl. Olha, duas palavras legais. Interesting, tá aqui, ó, a sílaba tônica. Interesting. Palavras longas, em geral, tem a sílaba tônica na primeira sílabazinha, certo? E girl. Novamente, o Rzinho pegando, ó, a língua, o canto da língua vai no dente aqui de trás. Girl, ok? She's an interesting girl. Novamente, a qualidade vindo antes da coisa, que no caso aqui é a garota, certo? Aqui a frase de aqui, ó, he's American, não tem, a gente só coloca que ele é americano e ponto, porque não tem nenhum outro adjetivo aqui, certo? Mas aqui, já que eu coloquei um substantivo e um adjetivo antes, tá colocado lá o adjetivo antes do substantivo, beleza? Seguimos então ainda nas frases afirmativas para olhar, por exemplo, para uma máquina, sei lá, um celular e dizer assim, ó, it's Chinese, ele é chinês. It's Chinese. Ele é chinês. Ele quem? Esse it aqui é um pronome usado, tá? Para falar de coisas ou animais que a gente não sabe o sexo. Então, ele não existe na língua portuguesa. Eu uso he para ele, she para ela e it para qualquer coisa ou objeto, tá? Ou qualquer animal que eu não saiba o sexo, fundamentalmente, mas para falar de objetos em geral. Por isso eu olho para uma máquina de celular, um telefone celular e falo, it's Chinese, ela é, ou ele é, não importa a tradução nesse caso, chinês, certo? Me referindo a uma coisa que é um aparelho de celular, ok? Depois, para falar de nós, eu vou usar we. Posso dizer, we are cool guys. Ou, para dizer simplesmente, de maneira contraída, we're cool guys. We're cool guys. Nós somos caras legais. Novamente, cool é legal e guys são caras, né? É um substantivo. Então tá aqui. Aliás, veja só.
Somente os substantivos na língua inglesa é que vão ter forma no plural. No português, não. Eu diria, né? Nós somos caras legais. Eu poria S nas duas palavras. No inglês, não. Só no substantivo. Então, para falar que nós somos caras legais, we're cool guys. Porque os adjetivos não variam, não tem forma no plural na língua inglesa. Beleza? Depois, para falar que vocês são fantásticos. Observa aqui também, eu estou seguindo uma ordenzinha, né? Quero que você lembre, ó. Eu tenho eu, você, ele, ela, certo? Para daí depois, então, ele, o animal, objeto. Nós vamos repetir isso aqui ao longo de todas as aulas, então isso vai ficar muito claro para você. Não preciso dar explicações sobre isso, tá? E agora, então, ó, observa. Nós, vocês e eles. Por isso que eu sei que esse you're fantastic está no plural, por causa da ordem que eu estou estabelecendo aqui, certo? Então, eu comecei do singular, estou indo para o plural, tá? E aí, então, quando eu falo you're fantastic, observe novamente. Eu estou dizendo que vocês são fantásticos, certo? Mas o fantástico, por ser um adjetivo, não tem forma no plural. You're fantastic, estou dizendo vocês são fantásticos, certo? Sem o S no plural, porque adjetivo ele não varia. E para fechar, vou dizer o que? They're Brazilian, they're Brazilian, they're Brazilian. Eles são brasileiros. Tudo bem também, they're Brazilian, olha o Nzinho pegando aqui como sai o som do N do nariz, ó. They're Brazilian, isso tudo foi visto na aula anterior, tá? Saímos das frases afirmativas para entrarmos nas frases negativas agora, ok? Então, o que aconteceu? A ordem, tá, do pronomezinho e do verbo do lado vai seguir a mesma. A única coisa que torna a frase negativa no inglês negativa é a colocação do not depois do verbo principal, que no caso aqui a gente está falando do verbo to be, né? Então veja, eu não sou um cara triste. I'm not a sad man. Observe a repetição dos padrões, tá? Novamente, ó, man é o substantivo, sad, triste é o adjetivo. Tá aqui o artiguinho para falar que eu não sou um homem triste. Então, I'm not a sad man. Eu não sou um cara triste. Depois aqui, você não é espanhol. You aren't Spanish. You aren't Spanish. Certo? Depois, para falar que ele não tem 18 anos de idade, observa que no inglês eu não falo ter, eu falo que ele não é 18 anos velho, é diferente do português. Então, he isn't 18 years old. He isn't 18, olha da aula 2 aqui também, ó. Veja como é toda uma repetição, né? He isn't 18 years old. Ah, professora, eu poderia usar he is not 18 years old? Você poderia, mas você não vai ver muita gente usando assim não. A não ser para enfatizar. Tá? He is not 18 years old. Mas he isn't 18 years old. Ele não tem, como a gente diria em português, 18 anos de idade. E depois, she isn't okay today. She isn't okay today. Ela não tá legal hoje. Legal? Depois ainda a gente tem ainda no negativo, no novo pronome it, para falar de uma coisa, que no caso aqui é o dia, né? E todas as frases do inglês têm sujeito, diferente do português, certo? Por isso eu digo, it isn't a beautiful day. It isn't a beautiful day. Esse não é um dia bonito, esse não é um belo dia. It isn't a beautiful day. Atenção, a pronúncia, repita comigo sempre que possível, tá? Para buscar uma pronúncia semelhante à minha. Depois, nós não estamos na Califórnia. We aren't in California. We aren't in California. Depois, vocês não são da Argentina. You aren't from Argentina. You aren't from Argentina. Vocês não são da Argentina. E para dizer que eles não são caras maus, they aren't bad boys. They aren't, ó, o TH lá, ó, they aren't bad boys. Novamente, lembrando, né? Tá aqui o substantivo com plural e o adjetivo sem se mexer com nada, 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 porque ele não varia. Beleza? Pulando então das negativas, indo para as interrogativas. Qual é a diferença de uma frase interrogativa no inglês para uma frase afirmativa? É que simplesmente o pronome não vai nunca começar uma frase. A gente sempre vai começar com o verbinho. Os pronomes nunca começam frases, os sujeitos nunca começam frases nas frases interrogativas do inglês. Nunca, certo? Nunca, ok? Por essa razão, para eu perguntar para você se eu sou um cara de boa aparência, eu diria, am I a good looking man? Am I a good looking man? Observa que todas as frases aqui, ó, tem resposta sim ou não. Observa como é que é a minha entonação. Perceba que ela ergue no final, porque todas as perguntas do inglês, quando a resposta é sim ou não, a entonação aumenta no finalzinho, tá? Por isso eu digo, am I a good looking man? Eu sou um cara de boa aparência?
Depois eu diria ali, para perguntar se você é mexicano, are you Mexican? Observa, observa e pratique isso, por favor, tá? Pratique a entonação. Em seguida vem um contraste aí. Are you Mexican? Você é mexicano? Depois, ele tem 20 anos de idade? Lembra que eu falei do ter, né? Não é ter, ele é 20 anos velho. Então, is he 20 years old? Is he 20 years old? Depois, ela é uma menina rica? Is she a rich girl? Is she a rich girl? Você está percebendo, olha, onde é que está o pronome aqui? Ó? O pronome está aqui, o pronome está aqui, o pronome está aqui, o pronome está aqui. E os verbos é que estão começando as frases interrogativas, porque é isso que vai acontecer. Vamos passar para a segunda parte, olha aqui, ó. Depois, para perguntar se essa bolsa é italiana. Is it an Italian bag? Is it an Italian bag? Essa é uma bolsa italiana? Depois, para perguntar se nós somos amigos. Are we friends? Are we friends? Olha a entonação. Depois para perguntar se vocês, que lembra que eu estou na ordemzinha aqui, se vocês são do Canadá. Are you from Canada? Olha aqui onde é que está o acento do Canada, tá? Are you from Canada? E depois para perguntar, para terminar, se eles são brasileiros. Are they Brazilian? Are they Brazilian? Percebeu o que aconteceu com a entonação? E agora, observa só o que vai acontecer. A gente vai introduzir as double H words. Double H words. Está aqui o W, né? E o H, né? Que são as palavrinhas com WH. Que são perguntas usadas em... São palavrinhas usadas em perguntas. E eu tenho aqui, cuidado com elas, nunca as esqueça. Eu tenho what, que é o que. Who, que é quem. Where, que é onde. When, que é quando. How, que é como, e why, que é por quê. Então, de novo, what, o que, who, quem, where, onde, when, quando, how, como, e why, por quê. Certo? Porque separadinho da pergunta, certo? Bom, vamos então utilizá-las nas frases para ver como é que isso acontece. Olha aqui, ó. Então, perguntinhas usando as palavras de double H, certo? Se eu cuidar, veja lá, quando a resposta era sim ou não, a entonação erguia no fim. Tá lembrado disso? Acabamos de ver, né? Agora, quando tenho perguntas, começando com as palavrinhas de WH, a ênfase, a sílaba tônica, ou a parte enfática da frase, vai ser sobre as palavras com WH. Então, observa como é que vai ficar. Ó. Se eu quiser saber que horas são, vou perguntar, what time is it? What time is it? Olha como cai no final. What time is it? Que horas são? What time is it? Depois, who is he? Who is he? Quem ele é? Who is he? Tá vendo? E outra coisa, não é porque tem WH que vai mudar alguma coisa na frase, não. Lembrando, ó, o pronome está sempre depois do verbo nas perguntas. Isso aqui, ó. O pronome está sempre depois do verbo nas perguntas, tá? Tá aqui o pronomezinho, ó, tá? Por quê? Porque isso é uma regra do inglês, certo? Então, não estou querendo chamar atenção para a regra, mas nunca as frases interrogativas vão começar com o sujeito, certo? Tampouco quando elas tiverem o WH, palavrinhas com WH. E aí, então, who is he? Olha a entonação que é muito importante. Depois, where are they from? Where are they from? Where are they from? De onde eles são? Depois, when is the English class? When is the English class? Quando é que é a aula de inglês? When is the English class? Tá vendo como isso acontece? E isso diferencia tudo, isso faz uma diferença gigantesca. Quando as respostas são sim ou não e quando as respostas não são de sim ou não. Quando a resposta aqui é uma informação, ou seja, quando utilizamos as palavras com WH. Estamos chegando no final? Olha agora então, eu tenho ainda, lembra que eu falei lá na aula número 1, né? Ó, how are you? How are you? How are you? Como é que você tá? How are you? Depois ainda, qual a idade dela? How old is she? How old is she? How old is she? Qual a idade dela? Depois ainda, para perguntar quanto custa uma coisa. How much is it? How much is it? Quanto é isso? How much is it? E para fechar, why are you here? Why are you here? Why are you here? Por que você está aqui? Espero que você esteja aqui para aprender muito, que esteja aprendendo demais, porque a gente chegou ao final. Agora, eu quero muito receber poder verificar a sua parte escrita e assim como ter também o seu feedback, ter a sua interação oral comigo para eu dar o meu feedback. Thank you so much. See you next class. Bye bye. Now.